Então, falando especificamente desse processo de sair do amor infantil para o amor maduro, eu gostaria de compartilhar algumas dicas que eu trago principalmente da minha experiência pessoal, né? E como isso ajudou demais nesse estado hoje que eu me relaciono com o Maurício, muito mais funcional em relação a me empoderar, empoderá-lo, né? E a gente conseguir ainda trazer todo esse empoderamento para um estado de conexão com a família, com os filhos e ajudá-los, né, no seu autodesenvolvimento. Então, vamos começar por algumas dicas, mas qual que hoje eu vejo que foi a principal? Eu consegui me dissociar para observar as minhas sombras, as minhas inconsciências, a minha imaturidade nos processos que eu estava aplicando para tentar resolver os meus conflitos. E o que eu tenho que observar? O que eu observei e o que eu convido vocês a observar? Quais são as estratégias que vocês têm usado para resolver o que chega, né, de problema, de desafio, de incômodo, de desconforto do outro? Então, tem alguns autores que eu vou citar para vocês, o Bert Hellinger, né, o próprio Triângulo Dramático do Karpman, que fala sobre o quê? A gente ainda entrando no relacionamento, na forma de resolver os conflitos como vítima. E aí, ao entrar como vítima, o outro sempre vai ser o algoz. Então, tudo que chega do outro é como se fosse um atentado à minha integridade. Ah, ele não tinha que ter falado desse jeito comigo, mas ele tinha que saber que eu não estou gostando disso. Então, essa terceirização ou expectativa do outro ter que ser diferente. Por quê? Um dos grandes segredos que um grande constelador, psicoterapeuta e especialista em relacionamentos a dois, que é o Juan Garriga, fala, que um dos grandes segredos e bases de um relacionamento de sucesso é a gente conseguir viver a diferença. Porque é exatamente o que o outro, né, que o homem tem, que eu como mulher não tenho, que me complementa e empodera a minha evolução. Então, aceitar a diferença do outro é aceitar o que ele me complementa que eu como mulher eu não tenho. E ele no estado de homem, né, e diferente de mim, vem para agregar, seja percepções, seja experiências, seja às vezes uma motivação ou o próprio caos para me ajudar a evoluir, sair de uma zona de conforto. Então, o primeiro lugar que o Juan Garriga fala é isso, aceitar a diferença e trazer isso como algo muito benéfico. E o que na diferença eu preciso também perceber? O quanto aquilo é importante para mim. E saber reconhecer que é exatamente a diferença do outro que impulsiona a minha vida, que me agrega, aonde isso me complementa. Não só reconhecer para mim, mas validar o outro nisso que ele é importante para mim. Então, isso é um grande passo que me ajudou a ir para uma dimensão muito madura de me relacionar com o Maurício. E poder realmente sentir algo diferente em relação ao que antes eu sentia como uma ameaça, mas como algo que hoje eu agradeço, né? E eu recebo como um presente. E me permito, no meu feminino, receber. Aí diz um professor meu, um exemplo muito simples, mas muito assim, funcional. Não é à toa que um homem, né, tem um pênis e uma mulher tem uma vagina, porque é justamente o encaixe, né, a conexão, essa complementaridade. Se a gente fosse falar de relacionamentos homoafetivos, né, a gente trabalharia sobre outros aspectos, que não é, nesse momento hoje, o que a gente às vezes está usando de exemplo, que seria, né, as relações heterossexuais. Então é muito interessante essa analogia desse meu professor, né? Eu não tenho o que o homem tem e como isso se conecta, né? De uma forma intensa, produtiva, prazerosa. Então, o que o outro faz, o que ele pensa,
como ele atua, ou o que ele te traz que te agrega e que é importante para você. Por que que o outro é importante para você? Então isso tem que estar muito claro para a gente, homem ou mulher, em relação ao nosso parceiro. Segunda coisa, o que que é o casamento, né? O que que é essa fusão, essa união no mesmo espaço? E duas pessoas, em vez de se acharem agora que tem que ser idênticos, pensarem juntos, mesma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa que o outro faz. Ao estar num casamento vivendo essa diferença, como que eu tenho que encarar aquela relação? Justamente como um relacionamento que a partir desse contexto que eu não consigo desenvolver com outras pessoas que são importantes para mim, que vão trazer uma energia muito, mas muito empoderadora através do quê? Do sexo. Os filhos, eles são resultado, né? Como uma possibilidade ou não desse casal. Mas a prioridade, em primeiro lugar, é o casal. É o que nos uniu, que através do sexo a gente se diferencia de qualquer outra relação. Então, estar atento e cuidando desse contexto sexual, da importância disso, tem a ver com o sucesso do relacionamento. E o que mais que tem a ver com o sucesso do relacionamento? O quanto essa relação me ajuda a sair da minha zona de conforto e da minha infantilidade em relação aos meus pais. Talvez graças à energia sexual que me atraiu num primeiro momento e agora com a minha maturidade eu vou saber usufruir disso a favor do crescimento da relação, eu consigo sair do estado infantil, criança, de filho, para agora assumir uma responsabilidade e uma maior autonomia no meu processo evolutivo, que agora não são mais meus pais os responsáveis. E o quanto olhar através das inspirações que essa relação me trouxe para dentro e falar, poxa, tá, eu não recebi isso do meu pai, não recebi isso da minha mãe, não recebi isso do meu contexto de vida original, mas o que que agora, nessa nova chance, nessa nova motivação, através desse êxtase, né, que a relação sexual que eu posso estabelecer com esse parceiro, com essa parceira, e com esse novo contexto que eu posso criar, da forma que mais funciona para mim. Porque agora são dois modelos de mundo. Então, do companheiro, da companheira, mas a gente pode criar uma terceira via. Nem mais esse contexto que a gente trouxe de origem, nem mais esse contexto que eu trouxe de origem, mas unir o que disso fortalece e também poder escolher encerrar, né, a permanência do que não me favorece mais, do que não nos favorece mais nessa relação e buscar um terceiro caminho, que é através dos estudos, dos novos conhecimentos, das terapias, o novo. Porque o que é o progresso se não a gente sair de um estado, né, repetitivo e às vezes que está fazendo com que a gente se emaranhe, que a gente se viole, que a gente sofra, sendo que hoje, como adultos, a gente tem infinitas possibilidades. E olha a era que nós estamos, de tecnologia, de acesso muito mais ilimitado a conhecimentos, a faculdades, né? Oportunidades dentro da cultura e muito mais flexível em relação a tabus, a restrições, a censuras que a gente hoje pode exercer nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Então, tudo isso tem a ver com sair desse amor infantil para o amor maduro e trazer grandes perspectivas do sucesso não só individual, mas a dois. E a gente poder vivenciar isso lado a lado. Qual outra dica, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês? Algo que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, fala muito, que é como que está a relação de contribuição, de importância um para o outro. É só você que faz, e o outro fala, nossa senhora, você é muito importante para mim. Você consegue falar a mesma coisa? Perdemos. O quanto ele é importante para você ou da sua parceira?
Então, onde que a gente vai verificar o que está errado ou o que está desajustado? Na troca, no equilíbrio entre o dar e o tomar. O que é esse equilíbrio entre dar e tomar? Imaginando que antes da gente se encontrar, cada um estava cuidando do seu processo evolutivo, por muito tempo nossos pais cuidaram por nós, né? Eles que regiam as nossas escolhas, eles que nos direcionavam no mundo, sobre o que estudar, sobre o que comer. Mas a partir do momento que eu sou adulto, né? E antes de eu me relacionar, de eu casar, eu tenho agora essa responsabilidade nas minhas mãos de ser o protagonista da minha vida. Ao encontrar o outro, eu vou continuar esse processo de evolução. E o quanto aquela relação vai contribuir para eu estar mais consciente. Né? Porque evolução hoje, quando eu penso para mim, é sair da inconsciência para mais consciência. É sair da violência, né, da minha parte mais reativa para a minha parte mais humana, né, humanizadora. Sair da minha versão mais limitante para a minha versão mais abundante, expansiva. Então, quando eu penso no processo de evolução, eu penso como que essa relação pode contribuir para mais na minha vida. E aí, imagina que só eu quero contribuir para o outro estar consciente. Será que eu me permito receber do outro também o estímulo para eu estar mais consciente? E o que que eu faço e o que o outro está fazendo para a gente estar nesse equilíbrio de estarmos juntos consciente? E não um super consciente, o outro inconsciente, esse aqui puxando o outro. Ou esse aqui pressionando o outro. Será que isso vai igualar ou vai distanciar mais? Quando a gente está tão discrepante na relação. Então, o Hellinger fala que por esse amor que eu sinto, por isso que me conecta ao outro, eu dou um pouquinho, porque eu quero bem, eu quero fazer um jantar, eu quero fazer uma surpresa, eu quero fazer algo de bom por aquela pessoa que está ao meu lado, que tanto é importante para mim. Mas aí eu espero, porque eu também tenho necessidades. Eu também gostaria de ser empoderada por aquele parceiro, na mesma energia que eu me doei. Então agora eu espero e vejo como o outro chega. E se o outro não chegar, o que a gente faz? A gente chora, a gente emburra, a gente usa, né, do nosso poder de manipulação, de punição, para confrontar ele em relação ao que eu fiz por ele, para chamar a atenção dele? Ou eu expresso claramente, de forma consciente, que eu também tenho sentimentos, eu também tenho necessidades, e os fatos, como aquele parceiro, aquela parceira, poderia contribuir, então, para mim, na mesma medida que eu dei. E eu preciso validar o quanto eu também desejo isso do outro, como eu fiz. Não talvez da mesma forma. Né? Talvez a minha forma de ser romântica, de expressar meu amor, é fazer um jantar. E talvez a forma do outro é me levando para passear. No final de semana, que às vezes ele sempre trabalhava e ali ele tirou aquele sábado para se dedicar a mim. Não foi na mesma forma, mas saber o quanto aquele ato foi conectado a mim, em fazer algo por mim. Então, o tomar é isso. É receber do outro, mas aceitar o que chega. Como algo que é o melhor que o outro está fazendo para manter essa troca equilibrada. Porque às vezes não vai ser como eu faço. Não vai ser na mesma, vamos falar assim, intensidade, energia, mas saber por empatia que se eu fosse ele, eu reconheceria que aquilo é um grande movimento da parte dele, diferente do que até hoje ele vinha fazendo. Então, reconhecer isso é o que a gente chama de tomar. Né? Eu reconhecer que é importante a retribuição do outro, mas eu tomar aquilo que eu recebo do outro com gratidão, né? Com esse lugar de empatia, onde eu reconheço ali, me colocando no lugar do Maurício, sendo homem tudo, que, poxa, aquele gesto, igual o Maurício que falou, né, a minha importância para ele agora. Nossa, não era natural do Maurício. Então eu imagino o exercício e a dedicação para ele fazer isso. Então é algo novo. Então eu tomo isso.
E então, isso também tem a ver com uma das bases do sucesso do relacionamento a dois para ajudar esse processo de sair do amor infantil para o amor adulto. E o que também marca muito essa transição? Algumas habilidades socioemocionais que só quando a gente está em presença, em consciência, a gente observa atuando. Que é o quê? A empatia. Então, o amor maduro, ele tem algumas características. Então, a empatia, a compaixão, a resiliência no sentido de... Eles, né, tem um facilitador de constelação que a gente está fazendo um curso que ele fala do amor ágape. Então, o amor resiliente, ele é esse amor ágape. Que às vezes eu chego irritada, eu chego nervosa, não tem nada a ver com o Maurício, não tem nada a ver com a nossa relação, mas às vezes eu trago para a relação. O amor ágape é aquele que é resiliente. Ele sente o impacto, né? Às vezes eu desferi alguma coisa ainda inconsciente para o Maurício, mas ele não traz para o pessoal. Ele consegue sustentar o nosso campo de estar ali, né, num universo de empoderamento, de troca, de me convidar para voltar para a minha consciência, mas usando essa consciência que ele tem hoje sobre a importância que eu sou para ele, né? Entender e se colocar muito em empatia no meu lugar. Poxa, eu imagino que a Sara está estressada e olhar além do que tomar aquela indisposição minha ou às vezes aquele meu jeito reativo como algo pessoal. Então, essas habilidades, só quem está no neocórtex, ou só quem está em consciência, consegue aplicar na relação a dois. E aí o Juan Garriga, ele falou algo que eu gostaria de trazer para cá, que é muito importante. Quando a gente casa, a gente imagina que temos valores em comum sobre pensar casamento, né? Ou às vezes algumas crenças sobre, agora casamos, a gente vai focar, a gente vai universalizar os nossos propósitos, então a nossa parte financeira agora a gente vai focar para os nossos ideais, para os nossos sonhos. Agora a gente vai ter um olhar carinhoso e cuidadoso com a gente, e parar, né, de às vezes nos desviar o foco com outras pessoas. E agora você é meu, eu sou sua, né? A gente é um só. Então a gente traz às vezes essas inocências, essas expectativas e talvez essas ilusões para o relacionamento. E a gente coloca a gente num lugar de muita perfeição, como se a gente já estivesse pronto para se relacionar, para ter empatia pelo outro e passando por cima das nossas sombras, do nosso processo evolutivo. A gente não se autoconhece o suficiente e às vezes ainda nem desenvolveu a capacidade de ter autogestão das nossas emoções. Imagina em relação ao outro. Então o Juan Garriga, ele traz algo que no primeiro momento foi meio polêmico para mim, que é sobre fidelidade. Então, fidelidade parece que é uma coisa óbvia, né? A gente fala, não, casou, agora é respeito, tudo, fidelidade. E aí ele colocou que várias estatísticas mostram que biologicamente, por predisposição, não é natural a fidelidade. Que a gente vai ter atração por outros ou outras. Mas aí qual é a diferença? Que a fidelidade ela é uma escolha. Ela é uma decisão. Porque ela não é natural. Ela é um exercício. Vamos dar alguns exemplos? Você imagina para um fumante, naturalmente o impulso dele gostaria de ter prazer pelo fumo. Mas o sair daquele estado inconsciente de se satisfazer com algo, vamos falar assim, não saudável, né, danoso para a saúde dele, sair daquele vínculo, daquele apego, é uma decisão. Então a fidelidade ela é uma escolha que tem a ver com empatia. Ao me colocar no outro, como eu gostaria, né, de agir, já que eu amo a pessoa. Então, essa empatia que a gente agrega à relação, que a gente desenvolve na relação, é ela que vai fazer a diferença sobre esse estado de fidelidade que não é natural, dentro de uma perspectiva biológica, animal, porque a gente ainda tem o cérebro reptiliano. E aí, duas coisas que eu quero colocar também para vocês refletirem, que desumanizam
esse processo do amor maduro. Tem a ver com as estratégias que a gente está usando ainda para se relacionar com o outro, para atender às nossas necessidades. Um exemplo. A gente, às vezes, está olhando para a corrupção, né? Vamos imaginar a parte política. A gente não concorda com roubar o nosso dinheiro, do nosso imposto. Beleza? Só que quem faz isso está por trás dessa estratégia que a gente não concorda, atendendo uma necessidade dele. Vamos imaginar qual estratégia seria. Vamos colocar aí. Prazer, autonomia, liderança, reconhecimento. O que para a pessoa era vital, que eu também tenho dentro de mim essa necessidade, que ela utilizou uma estratégia que eu não concordo para se atender. Então, quando a gente pensa em necessidades básicas, a gente pensa no lugar mais humano. Mas o que a gente não concorda? Com a estratégia que a pessoa usou para poder atender algo para ela que era vital. Então, eu tenho necessidade de prazer. Só que o meu prazer eu posso atender jogando, fazendo uma atividade física, lendo um livro. E outros têm prazer, às vezes, se drogando. Então, o prazer é algo humano. Mas o que eu não concordo? E é onde, às vezes, a gente entra com o julgamento. Com a estratégia que a pessoa usa para atender aquela necessidade, que eu não utilizaria. Então, eu nunca utilizaria droga para atender a minha necessidade de prazer. Mas isso não me faz desumanizar o outro que age diferente de mim. Então, quando a gente vive o caos no relacionamento, de vícios, de traições, de violência, a gente tem que tentar olhar além para entender o que é que tem de necessidade ali que a pessoa ainda não se conscientizou e que inconscientemente ela está atendendo com estratégias afuncionais no quesito relacionamento e pacto e combinado do que nós fizemos juntos para estabelecer essa dignidade de estar lado a lado no nosso processo de evolução. Então, quando uma estratégia é possível só para uma parte e o outro não está envolvido nisso e não tem o mesmo direito, isso é muito desumano para o relacionamento. E isso coloca realmente em risco a ruptura. Porque ali se desumaniza, ali perde-se, né, a confiança e a sensação de dignificação de estar ao seu lado, né, seja do homem ou da mulher. Então, estabelecer pactos é algo muito importante. E para isso, quanto mais autenticidade, mais a gente consegue estar nesse amor maduro. Porque a criança, se a gente for observar os nossos filhos, eles ainda, por medo de perder alguma coisa que para eles é muito importante, eles mentem. Eles ocultam a verdade. E às vezes até pelo nosso jeito de agir com as crianças. Punitivo, né, dando sermão, falando um monte de valores e princípios que às vezes a criança, por estar ainda imatura, aquilo não toca ela. Porque o que é importante para ela é o que significa aquele brinquedo, o que significa aquela atitude, que às vezes para o adulto, né, vai ser recriminado. Então ela esconde, porque aquilo de alguma forma dá prazer para ela. E aí quando a gente pensa isso em adultos, a gente se repetiu essa experiência de ocultar, de perante os nossos pais ser muito recriminado, porque nossos pais não entendiam, não estavam disponíveis para entender as nossas necessidades, e a gente achou então um jeito de atender nossa necessidade, que são estratégias que hoje, pela nossa consciência, a gente não utilizaria, o quanto a gente precisa olhar com atenção e com muito carinho para esse nosso estado sombrio, para essas nossas estratégias afuncionais, que agora, ao se relacionar com o outro, num pacto, a gente precisa
estar realmente nos propondo a estar autênticos ali, para entrar nessa relação ganha-ganha. E como que eu sei, ou como que eu consigo estar autêntico numa relação? Quando eu consigo realmente aceitar as minhas sombras e expor as minhas sombras. Então, será que no relacionamento tem espaço? Ou será que a gente ainda dá muito naquele filtro ilusório ou inocente de que o outro tinha que ser assim, tinha que ser perfeito? Não, agora ele me ama, ele tem que ser diferente. Então vamos falar assim, se ele foi a galinha até hoje, ele casou comigo agora, ele tem que ser puritano, agora ele tem que andar na linha. Poxa, mas e todo aquele estado que às vezes a galinhagem dele era justamente por ele não ter autogestão emocional? Será que só porque ele está com você agora ele vai mudar realmente? O que que mudou na vida dele? O que que ele teve de contexto ou terapêutico ou de autoconhecimento para ter suporte e apoio para ser e agir diferente? Então a gente precisa muito desse espaço na nossa relação para a gente poder desenvolver essa autenticidade ao revelar as nossas vulnerabilidades. Então, a gente precisa olhar muito para dentro e ver o quanto de expectativa eu tenho do outro que impede eu reconhecer o outro na sua vulnerabilidade. Ainda no seu processo evolutivo, com várias limitações, como eu também tenho, várias imperfeições, como eu também tenho. Então, esse é um grande segredo, pessoal. Entrar sem essa inocência, sem essa expectativa de que o outro tinha que ser só porque agora eu o amo, ele me ama, não muda nada. A trajetória evolutiva dele vai continuar com ou sem você. A diferença é o que pode ser de plus para essa evolução, para esse estado de sair da inconsciência para mais consciência que você pode agregar para o seu parceiro. Mas você não pode fazer por ele, você não vai ser a mãe nem o pai do teu parceiro. Você não pode também entrar com sistemas, que é o que eu queria entrar com vocês agora, de que para conquistar algo melhor do teu parceiro, você o manipule ou você o seduza. Então eu falo do poder da sedução como mulher e de manipulação. Eu precisei reconhecer a parte inconsciente em mim que estava criando a inconsciência na minha relação, atraindo a inconsciência do Maurício, por ainda usar essas estratégias de tentar me atender a partir do que eu esperava do outro, manipulando e seduzindo para ter um ganho. Só que isso me custou muito caro. O quanto isso custa caro para as mulheres e para os homens. O porquê que eu me interessei por aquela pessoa, como eu consegui a atenção do outro. Então a gente tem que cuidar muito com essas estratégias ainda inconscientes e afuncionais. Porque eu até conquistei, mas o que sustenta uma relação de sucesso? A inconsciência ou a consciência? Aí eu começo a conviver. Aí eu começo a perceber o meu parceiro super inconsciente, super reativo. Mas o que eu contribuí para atrair uma pessoa consciente? E como que vai mudar aquela relação se a forma como a gente se atraiu foi por mecanismos de sedução ou manipulação? Será que isso sustenta uma relação em crescimento e amadurecimento? Então, reconhecer a minha parte que manipulava e seduzia para poder ter a conexão do Maurício foi algo assim muito desafiador, muito doído. Abrir mão disso porque isso parecia um poder, né? E aí reconhecer que nesse jogo de poder, de eu tenho algo que você não tem, se você não fizer isso, eu não te dou isso, enquanto a gente ainda ficava numa concorrência desleal e sofrida a um preço muito alto, não reconhecer isso impediu por muito tempo a gente estar, né, hoje se relacionando de forma muito humanizada. Então, o que mudou, se vocês me perguntarem? Mudou, eu consegui dissociar dessas estratégias que eu fui descobrindo que me faziam sofrer e não evoluíam essa relação, não traziam a conexão consciente do Maurício, né, para atender as minhas necessidades, pelo contrário, me gerava sofrimento. Percebeu quanto de 50% eu tinha de responsabilidade sobre a minha relação ainda frustrante para mim, para eu poder abrir espaço
para, ao reconhecer a minha sombra, trazer luz. E aí eu fui buscar nas terapias, nos cursos, o meu autoconhecimento de como então utilizar as minhas habilidades ou desenvolver as minhas habilidades para ser mais consciente, para usar estratégias mais conscientes e mais assertivas em direção a contribuir com 50% da minha responsabilidade para fazer o sucesso da minha relação acontecer e, ao mesmo tempo, atrair os 50% do Maurício consciente para também convidá-lo a contribuir e co-criar a nossa relação de sucesso. Harmoniosa, empática, né, motivacional. Então, isso é algo assim que está muito escondido, pessoal. Porque enquanto a gente ainda talvez está numa relação de jogo de poder, de disputa, quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal, que está nesse triângulo, quem puder estudar na linha da psicologia, chama triângulo de Karpman. Ora a gente está no papel de vítima, ora a gente está no papel de algoz, ora a gente está no papel de salvador, e a gente fica nesses papéis representacionais na nossa relação. E a gente não assume o papel de protagonista. Onde para ter uma relação feliz, eu tenho que estar cuidando da minha felicidade, não o outro tem que ser, né, o responsável. Ah, eu só sou feliz se o outro estiver do meu lado. Ah, eu só sou feliz se a gente viajar junto. Então, eu parei a minha vida, eu parei meu processo de protagonismo da minha evolução e do autocuidado e autorresponsabilização pela minha plenitude, porque eu terceirizei para o outro. Porque agora eu casei, porque agora tem alguém que me ama. Então, olha quantas dicas e segredinhos que a gente tem que estar cuidando nesse processo de ajudar a nossa relação a sair do amor infantil para o amor maduro agora que funciona para nós. Então, como que é Sara, isso para vocês? a Sara colocou muito bem essas questões, né? Você vê quantas dicas bonitas, profundas, né? Para o fluxo do amor, né? Para o fluxo da vida. E esse amor que a gente tanto sonha, né? O amor chamado que a gente chama de filia, que é esse amor onde se tem a empatia, né? Onde consegue se colocar no lugar do próximo. Então é isso que a gente busca, isso que a gente trabalha. Amor, eu vou ter que pedir então agora para você fazer a dinâmica para a gente encerrar, tá? Eu acho que o pessoal aí que ficou com a gente também merece isso, está acompanhando a gente. Então, se você puder conduzir uma dinâmica, porque eu já estou um pouco preocupado com o tempo aqui, mas para que a gente possa proporcionar, tá? Esse momento que eu acho que coroa esse momento tão bonito de tanta profundidade, né? Que você trouxe para nós, tá bom? Fique à vontade para você conduzir esse conteúdo para nós. Ótimo. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar uma frase para vocês refletirem e sentir como que isso atua para vocês. Para poder levar toda a força de vocês para a relação a dois. Naquilo que 50% cabe a vocês em relação ao sucesso do relacionamento. E a frase é: a felicidade é solitária. Então, sem querer analisar, sem querer julgar, sem querer contestar ou comparar se isso faz sentido para vocês, apenas esteja num lugar de abertura, de curiosidade, de aceitação e deixem atuar essa frase dentro de vocês. A felicidade é solitária. É uma frase do Bert Hellinger que muito me empoderou a estar na minha melhor versão hoje no relacionamento a dois. Isso vocês vão levar com vocês e vão percebendo no dia a dia o que vem a partir dessa vibração, dessa integração dessa frase no, né, no contexto de crenças empoderadoras de vocês, de princípios, de valores. E a segunda dinâmica, para a gente finalizar, né, eu já queria agradecer a presença, a compreensão, né, e a disposição de todo mundo em estar até agora com a gente. Espero poder ter contribuído. É convidar vocês, né, e claro, todo mundo aí fique à vontade para fazer ou não, que é para fechar os olhos nesse momento
Então, todo mundo numa posição confortável, sentada, relaxada. Feche os olhos e agora traga à sua frente o seu parceiro ou a sua parceira. Talvez leve aí algum tempinho até você conseguir realmente aterrar-se e poder, né, ter vivo essa imagem do seu parceiro ou da sua parceira à sua frente. Então vá trazendo a sua conexão ao corpo do seu parceiro, a sua parceira, visualizando esse contorno do corpo, o preenchimento do corpo. Como estão os olhos, a face, os braços, as pernas. Traga, né, a materialização à sua frente do seu parceiro, da sua parceira. E agora, nesse momento, você está olhando bem nos olhos, de forma muito conectada, muito atenta a essa experiência de olhar nos olhos do seu parceiro ou da sua parceira. Você está curioso, você está curiosa em olhar, em estabelecer contato com o seu parceiro ou parceira através do olhar. E ali vai percebendo como é olhar para o seu parceiro, como é focar dentro dos olhos. Talvez algo te chame a atenção. A partir desse olhar, numa profundidade maior de conexão. Algumas sensações te chegam, alguns sentimentos. Deixe chegar. Deixe o sutil agora se apresentar nessa experiência com o seu parceiro ou com a sua parceira. Nesse momento, não tem análise, não tem julgamento, não tem a dimensão do tempo e do espaço. É só você e ele ou ela. Se fitando, se olhando, se conectando. E de um lugar mais profundo, de um lugar leve, disponível, olhando nos olhos do seu parceiro e da sua parceira, traga de uma forma clara e consciente tudo que o outro enriquece sua vida. Como ele enriquece a sua vida. A importância dele ou dela para você. Traga para o seu consciente, traga de forma bem clara todas as áreas da sua vida, todas as suas necessidades, que estar ao lado daquela pessoa faz a diferença para você em algo que é vital ao seu bem-estar, ao seu processo de crescimento e expansão, à sua plenitude. E conectada e conectado a tudo isso de enriquecedor, olhe agora de forma bem amorosa para o seu parceiro, para a sua parceira, num estado de gratidão, a importância que ele ou que ela é para você, e diga: eu agradeço você por tudo. E vá repetindo até essa frase não estar mais associada a palavras apenas.
Vá repetindo até vir de um lugar muito natural e profundo. A voz do seu ser, da sua alma, que nesse momento agradece algo essencial que o outro tanto contribui a você. E essa contribuição vem de todas as formas. Em total aceitação, você reconhece que na luz e na sombra, o seu parceiro ou a sua parceira te presenteou, te auxiliou a sair da sua inconsciência para mais consciência sobre quem é você, sobre desenvolver seus potenciais, sobre ser hoje essa melhor versão que você é. Então, nesse movimento do eu agradeço você por tudo, inclua tudo, sem julgamento, sem análise, num estado de aceitação, mantendo a sua conexão com a importância do que o outro é para você, em algo que se não fosse o outro, talvez você não estaria onde você está hoje. E assim, inspirando e expirando, traga essa experiência para um lugar onde você possa integrar ao seu estado de consciência tudo isso que você sentiu, tudo isso que você percebeu, tudo isso que atuou em você nesse momento. Para que você, em contato com tudo isso, deixe isso agora reverberar e aplicar no seu relacionamento com o seu parceiro e com a sua parceira. Então, inspirando e expirando, eu convido vocês a gentilmente abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora, sem pressa. Então, gratidão pelo tempo. Tempo é uma moeda valiosíssima, né? E agradeço a mim e ao Maurício também pelo nosso tempo, aos nossos filhos e a tudo que acima, né, do nosso controle, das nossas expectativas, a gente está aqui trocando num nível muito maior de conhecimento, de aprendizados e de força, num movimento circular. Então, gratidão, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu convidei a Sara, foi uma live que a gente quis trazer muito para vocês de inspiração do fundo do nosso coração. Eu acho que deu para vocês perceberem, né? Segunda-feira nós temos a live às 11h30, tá bom? E eu queria agradecer o amor da minha vida, minha mulher, a mãe dos meus filhos. Muito obrigado pela espetacular live que você nos proporcionou hoje. E a minha maior felicidade é saber que eu vou para casa com você. Eu queria que você soubesse disso, tá bom? Essa é uma felicidade que eu tenho muito grande. Um beijo a todos, uma live muito sensível, muito amorosa, muito sincera, muito autêntica, já que falamos de autenticidade. Um excelente final de semana para vocês.